prestes a começar, ecologias educacional a pares, e hoje, para muita sorte minha, tenho o meu trainer. Quando eu digo meu trainer, é porque realmente nisto da PNL, da programação neurolinguística, devemos ter realmente um mentor, um professor que esteja connosco, porque é uma transformação muito grande, é um abrir de horizontes muito grande e precisamos realmente, tal como uma criança pequenina precisa da mãe, do pai e de um bom professor, é a mesma coisa com a PNL. E é aquilo que eu sinto em relação ao Jorge. Por isso é que estou muito contente de te ter aqui, Jorge, e obrigada por teres aceito o convite. Obrigado, eu. Obrigado pelas tuas palavras e pronto, obrigado por me considerares o teu mentor, não é? Porque é uma responsabilidade muito grande, não é? Sabes que desde 2018 foi quando eu comecei, foi quando eu conheci o Jorge e decidi que queria estudar mais, eu queria saber o que era isto da programação neurolinguística e tive a sorte de encontrar o Jorge e de fazer a primeira certificação de PNL. E realmente foi tudo aí que começou, foi em 2018 que tudo começou. Mas antes de começarmos a fazer perguntas, antes de eu começar a fazer perguntas, tenho de dizer quem é o Jorge. Para quem não conhece, vai conhecer agora aqui um bocadinho, porque o Jorge vai falar sobre a PNL aplicada à educação, não é? Mas vai explicar ainda melhor o que é isto da PNL, para quem não sabe. Então o Jorge é coach, trainer da ACC, terapeuta, autor de pelo menos 2 livros que eu tenho e que são top. Tem o seu blogger, o seu site, que ele já vai dizer os nomes todos daqui a bocado. Ele é coach certificado e trainer da ACC, Associação de Coaching e Comunicação. É membro da ABNLP, American Board of Neuro-Linguistic Programming. É assim, Jorge? Estou a dizer bem? É, exatamente, sim. Licenciada em Sociologia e mestre em Gestão de Recursos Humanos. E sempre dizer agora, digo eu, e um excelente ser humano e uma pessoa muito acessível, e realmente se ele não tivesse a explicar o que é a programação neurolinguística, estaria de certeza a fazer outra coisa qualquer sobre e para pessoas, porque é assim que eu o vejo, como um ser humano com um grande coração, que está realmente sempre com o seu propósito muito alinhado, que é servir o outro para que o outro possa crescer. E mais uma vez te agradeço por estares aqui, Jorge, está bem? Obrigado, eu. Queres acrescentar alguma coisa sobre ti? Para quem não te conhece, queres acrescentar mais algo? Só se for quando é que isto começou, não é? Falaste aí da minha... Isto está a fazer eco aí, eu estou a ouvir a minha voz. Está, eu vou tirar aqui. É aí do teu lado. Pronto. Da sociologia, ainda ouço. Falaste aí, tens que baixar se calhar o som Está tudo baixo. do computador. Do computador é o único que fica com som. Sim. Então tens por os fones. Eu coloquei os fones no telemóvel e baixei o som total do computador. Já está. Pronto. Olha. Pronto. Já está. Sandra Marreiros, olá, boa noite. Sandra, bem-vinda. Boa noite. Estás-me a ouvir? Agora deixei de ouvir, sim. Então, falaste aí da Sociologia, que foi a primeira licenciatura, uma licenciatura que eu tirei, foi um apelo também, para conhecer mais sobre pessoas, era o meu apelo, e depois face aos desafios que eu estava a ter no trabalho, nasceu também uma curiosidade, saber como é que se geria empresas, como é que se lidava com pessoas, como é que se geria equipas. Então é que eu me direcionei para a gestão de recursos humanos. E aprendi muito aí. E talvez não, foi a certeza, aí foi onde eu conheci, foi o primeiro contacto que eu tive com aquilo que se chama desenvolvimento pessoal, a gestão de recursos humanos, está lá tudo, portanto, e a informação cruza-se e foi aí que eu realmente fiz este trajeto, não é? Vindo dos recursos humanos
que ainda era algo que eu estudava para aplicar nos outros, ou em organizações, ou em equipas, e depois faltava eu. Então, no fundo, esta passagem para o desenvolvimento pessoal puro, a trabalhar em mim, veio daí, associada a um evento de vida, não é? Há sempre um evento de vida, há sempre uma dor que nos empurra. Há um momento em que a gente, aquilo está latente, há uma necessidade. Pá, tens que saber alguma coisa sobre mais algo a não ser só aqueles formatos institucionais. Tens que saber mais algo que ti. E depois há uma dor associada que vem de um evento de vida. Depois empurra-te para aí, não é? É o chamamento, que no fundo é a jornada do herói. Há um chamamento em tu ou aceitas, ou bloqueias, ou recusas, entras em negação. Portanto, há ali aquela coisa da negação, tens que reaprender algumas coisas. Tens que olhar para ti, que é chato, não é? Porque às vezes olhas e depois não te apetece ver os processos, como é que estão as emoções, como é que estão os pensamentos. Né? Portanto, foi um trajeto interessante. Fui confrontado com isso e depois apaixonei-me por esta matéria, e depois isto é viciante, não é? E eu tenho testemunhado isso também com as pessoas que se cruzam comigo, contigo, não é? Porque a partir do momento em que se começa a descobrir coisas em nós, depois isto é viciante, a gente quer sempre mais, não é? Porque isto é que é vida, não é? E isto é o nosso primeiro propósito na vida, deve ser este mesmo. Não é? E isso é o que falta, e agora voltamos, fazendo já a ligação às escolas, isso é o que falta se calhar na escola, não é? Cedo. Aquela primeira parte, nós temos que aprender a ler e isso tudo, mas depois falta o que é a vida? O que é cuidar dos outros? O que é comunicar? O que é falar? O que é sentir? O que é compreender o sentimento dos outros? E é isso que é a vida. Isso é que é lúdico, isso é que era interessante. E pronto, e é isso a escola tem que dar essa volta, eu não sei quanto, mas vai ser, ainda vai demorar muitos anos. Com certeza, porque eu acho que o sistema não está preparado ainda. Está muito formatado e não é uma mudança radical. Acho que as pessoas não estão preparadas para isso ainda, porque há muita coisa que implica muita coisa, não é? Sim, nomeadamente formação. Não é? Implica formação, implica um novo formato na escola, um novo formato de aula, portanto, tudo isso tinha que ser modificado. E esta mudança, para fazer uma mudança abrupta, nunca é fácil. Portanto, mas vai ter que ser porque é a pressão. O sistema vai ser pressionado para fazer esse trajeto. E cada vez as pessoas estão mais alertadas sobre isso. Não é por acaso que a maior parte das pessoas que procuram desenvolvimento pessoal a sério tem a partir dos 35 anos para a frente, não é? Encontra-se só pessoas de 40 e tais, 50 e tais. Porquê? Porque as pessoas começam a acordar aí. Portanto, as pessoas começam a cansar-se da formatação, do automático, de estarem presas em formatos que não são de vida, não promovem a espontaneidade, só promovem a performance, a imagem, tudo isso, representar um papel, ter que agradar aos outros, ter que ter a aprovação, ter que ser bem visto, não poder ser autêntico, não poder dizer uma opinião, porque dar uma opinião pode ser perigoso. E então há um dia que essa verdade vem ao de cima e as pessoas dão um murro na mesa, não é? Dão um murro na mesa e depois vão para programas de desenvolvimento pessoal. No meu caso, há um fenómeno interessante, que é as pessoas, a maior parte têm mais de 40 anos e 90 e tal por cento são mulheres. Portanto, há um acordar das mulheres. E os homens que aparecem ou vão por influência das mulheres, ou são as mulheres que levam os maridos, e muito poucos homens tomam a iniciativa de ir para estes programas. Pelo menos a minha experiência é essa. É esmagadoramente mulheres e mulheres já com uma idade que é uma sede muito grande de acordar para outras realidades. É muito giro. O meu acordar foi engraçado porque eu não estava com o olho
em mim, mas sim nos outros. Ou seja, eu fui para a programação neurolinguística porque eu queria perceber como é que eu podia comunicar melhor com os adultos, visto que eu com as crianças não tinha problemas. Eu queria perceber o que é que se passava com os adultos. E depois as coisas viram-se ao contrário, não é? Eu comecei a perceber é que eu tenho que comunicar é comigo, não havia problema nenhum com os outros, mas sim comigo mesma. Mas esta foi a minha dor. Qual foi, quando é que tu decidiste ir pela programação neurolinguística ou como é que ela se apresentou a ti, à tua vida? Como é que ela apareceu? Eu primeiro, eu estava a fazer o mestrado em Gestão de Recursos Humanos e acompanhei o processo de inclusão de um módulo de coaching oficial dentro do mestrado de Gestão de Recursos Humanos. Uma coisa completamente inovadora. Portanto, e acompanhei o professor que fazia parte da direção do curso, no ISCTE, e para contratar várias pessoas no mercado até contratarmos alguém para... Não sei porque é que ele pediu ajuda, viu alguma coisa em mim, mas eu acabei por acompanhar esse processo. E depois foi aí, com esse módulo de coaching, foi uma mini certificação, portanto, foi uma disciplina de coaching que tive com o Joseph O'Connor, que é um dos gurus internacionais de coaching e de PNL. Foi aí que eu descobri a PNL também, não é? E depois, com essa vertente do coaching e com a PNL, portanto, já se mostrou um pouco de PNL aí nessa formação dentro do mestrado, eu comecei a descobrir coisas sobre mim que era interessante. E tudo que tu disseste acontece com toda a gente. Quer dizer, nós vamos sempre para os cursos para sabermos fazer qualquer coisa com os outros. Para mudar os outros, para gerir as equipas, para fazer uma data de coisas. Não é? Aliás, no mestrado dão muitas ferramentas para consultoria, eu ainda fiz consultoria, mas era para clima organizacional, mudança organizacional, portanto, avaliar a liderança, níveis de stress, níveis de motivação, é tudo interessante fazer para os outros, ler os documentos e as ferramentas e depois transmitir. Mas depois faltamos nós. E foi isso que eu descobri. Eu tenho que fazer um trabalho em mim. Onde é que eu entro aqui nisto? Portanto, eu tenho que fazer um trabalho em mim, tenho que utilizar estas ferramentas em mim. E tenho que me descobrir a mim. Porque é a partir da minha transformação, isto é tão base, que é a partir da minha transformação, é que o feedback do exterior é diferente. É aí que se altera a coisa. E depois, até onde eu me dirijo, com quem eu falo, que leituras é que eu escolho, que coisas em que eu me foco. Portanto, e o feedback é diferente porque eu mudo a minha atenção, mudo as minhas preferências, mudo a minha atitude, mudo o meu comportamento. E porque é que isto acontece? Porque eu começo a mudar as minhas crenças, começo a mudar as minhas emoções, depois começo a receber feedback externo diferente. Mas isso é um processo natural porque tu estás a transformar-te. E foi nessa base que eu achei que isto era fascinante e era mesmo o caminho. E depois, dentro da programação neurolinguística, há uma coisa que é, mesmo está uma área da psicologia, que é o Mental Space Psychology, que é a psicologia Mental Space, que fala de constelações mentais, está muito ligada à programação neurolinguística, e que a base é essa mesma. Por exemplo, os conflitos, técnicas dos conflitos, tu já deste, né? Os conflitos, gestão de conflitos. Portanto, gerir conflitos. Então, gerir conflitos é técnicas e táticas para lidar com o outro, não é? Normalmente a base o padrão é esse, não é? Quando nós vamos aprender sobre gestão de conflitos, é mais isto. Táticas, alguns padrões linguísticos, algumas coisas, posturas institucionais, tudo isso para lidar com os outros. Nesta vertente é diferente. Tens de trabalhar contigo para gerir o conflito interno em relação a essa pessoa ou a essa situação. Começas a resolver em ti. Para quê? Para mudar a própria atitude. Portanto, não te focas só no outro, tu focas até em ti.
Porque dentro de ti, não é? Na tua mente, tu no fundo tens uma imagem da outra pessoa que se chama, já tiveste isso, não é? É a personificação, não é? Nós não nos damos bem com outra pessoa, não nos damos bem porquê? Porque dentro de nós há uma imagem sobre essa pessoa que tem umas certas características, tem uma certa posição, e tu tens é que mudar essa ideia que tens do outro para depois, então, comunicares melhor com o outro. Isso é parte sempre do trabalho é de nós. Antes de, e tu já falaste agora de tantas coisas e muitas delas, tanto do practitioner como do master, mas aqui, imagina que não está aqui, estamos a ouvir pessoas que nunca ouviram falar sobre programação neurolinguística. E imagina que tinhas que fazer uma pequena definição, uma coisa muito simples, para que as pessoas percebessem o que é a programação neurolinguística. Como é que tu a defines? A melhor definição, olha, que eu gosto mais coloquial que toda a gente compreender, é um livro de instruções para viver. Eu adoro essa definição. A maneira mais... É um livro de instruções para... E cada um faz o seu livro. Há uma série de modelos, há umas coisas, mas não se trata de fixar nada. Portanto, cada um constrói o seu livro porque, de acordo com os seus valores, com as suas crenças, com a sua vivência, com as suas experiências. Agora, é um livro de instruções porque nós aprendemos, há coisas que nunca aprendemos na escola. Nunca aprendemos com os nossos pais, porque eles não sabiam disto, não é? Mas que agora há hipótese. E agora está, não é preciso nenhuma licenciatura, não é preciso ter uma instrução por aí além, não é preciso ser... Isto é uma metodologia que está ao dispor de qualquer pessoa para poder evoluir. E, na verdade, é um livro de instruções para viver, não é? Abrem-se uma série de oportunidades, de possibilidades, que é uma coisa realmente fantástica, não é? No fundo, é a vida, não é? O livro de instruções para a vida é coisas que interessam à vida em si. Não vais copiar, não vais fixar, não vais decorar, não vais apresentar sabedoria, fazer testes, nada disto. Isto é o que eu mais gosto na PNL, desculpa Jorge. Isto é o que eu mais gosto. Como é que algo que está tão estruturado no sentido em que há a parte teórica, não é? Há a história da PNL, que começou na década de 70, há os seus criadores, não é? Há todo um processo, há as técnicas em si, não é? Há formas de se demonstrar a técnica, e como é que algo tão estruturado realmente não tem que ser igual para toda a gente. Porque, por exemplo, há pessoas que já ouviram falar sobre PNL e que não sentiram, há pessoas que pensam que a PNL é usada para que os outros, ou melhor, para fazer com que os outros façam o que ela quer. E realmente, as pessoas, cada pessoa vai sentir a PNL de uma forma diferente. E vai usá-la de uma forma diferente. E a PNL tem essa flexibilidade. E é isso que eu mais gosto na PNL. E para mim, o facto de haver tanto conteúdo que se encaixa e que faz diferença na vida das pessoas, não é? Para mim esse é o ouro da PNL. É exatamente essa riqueza, esse poder de... Isto não é uma coisa taxativa em que tens que decorar, fazer um exame, não é? E estás apto ou não. Na PNL isso não existe. Não. O que existe é que tu fazes contigo... Quer dizer, há uma série de preceitos que fazes nos cursos, não é? Para provar que estiveste envolvida, que fazes o processo pessoal, portanto, há uma coisa que é requerida, não é? Sim. Aliás, até se chama exame, chama-se exame, tens de pelo menos ter o comprovativo que estiveste lá a fazer o teu processo pessoal, que fizeste as técnicas e isso tudo, para teres um diploma. Mas não é o objetivo principal, não é esse. Não é passares e ir embora, quer dizer, é saíres diferente dos cursos. E não há dúvida que as pessoas têm completamente diferentes, não é? Porque aprendem uma série de coisas, ao nível de crenças, nós temos texto de crenças básicas, tudo é crença, no fundo tudo é crença, não é? Isto é assim, a vida é assado, o trabalho é não sei quantos, eu sempre fui uma pessoa tal, aquela pessoa é não sei quantos, os fulanos, os russos são assim, os americanos são assados, tudo isto os chineses. À volta de crenças. Nós precisamos de crenças para viver. O problema é que não selecionamos as crenças que são mais funcionais para nós. Exatamente. Se calhar selecionamos muito
na vida de costumes, selecionamos muitas crenças que não dão, pá, que não produzem resultados práticos. E depois aprendemos a estruturar isto tudo, não é? Que crenças é que nos interessa, aprender a cuidar de nós, aprender a vigiar os pensamentos. Portanto, isto é um curso, são cursos de liberdade. A PNL é um curso de liberdade. Tira-se um curso para a liberdade. A liberdade também pode ser assustadora, não é? Porque as pessoas dizem, epá, isto agora é tantas possibilidades, era melhor dizerem-me o que é que eu tenho que fazer. Eu habituei-me a isto, sentia-me mais seguro se me dissessem o que é que eu tenho que fazer. Mas abre-se uma série de possibilidades e de oportunidades e a pessoa... Eu, pela minha experiência, todas as pessoas que passaram pelas certificações fizeram sempre transformações na vida. Não foi transformações de vida, foi transformações na vida, em áreas de vida, ou no trabalho, às vezes nos relacionamentos, nas áreas de negócio, alargaram as preferências que têm, continuaram na mesma, mas alargaram ali o âmbito da sua atividade. Há sempre coisas que acontecem e é giro que durante o curso as pessoas é que trazem essas novidades, já durante o curso. Portanto, há coisas que nós nem prevemos que acontecem quando e abre-se o mundo, não é? Eu tenho que voltar a falar sobre isto porque foi uma coisa tão gira na primeira certificação, no Practitioner, não é? Que fiz em 2018 contigo. Uma das coisas que eu notei foi realmente que as pessoas me davam o feedback de agora estás a falar de uma forma diferente. E eu disse isso a ti. E tu desataste a rir assim como estás a fazer agora. E disseste, pois, miúda, é assim, é a vida, porque isto quer dizer que estás a fazer o processo. Tu estás a comunicar de outra forma com os outros, porque já comunicas contigo, e isto é o processo, é o caminho, é isto que vai acontecer. E eu, ao princípio, fiquei um bocado assustada do género, mas ninguém me vai dizer que eu sou agora diferente, ou que sou agora estranha. Nós passamos um bocadinho para aquela fase de, eu não quero ser um ET, não é? Mas depois, deu-me uma satisfação, foi, espera, eu já interiorizei isto e está-me a fazer bem, no sentido em que não estou tão preocupada com os outros, com o problema de eu corar, eu ficava muito estressada e muito angustiada cada vez que tinha que falar com alguém, e se esse alguém fosse o meu superior hierárquico, não é? Uma pessoa fica ali assim. E comecei a utilizar técnicas, lá está, técnicas. Por exemplo, eu lembro-me de usar o círculo de excelência numa situação e que eu acabei a reunião e pensei, eu tenho que telefonar ao Jorge, porque realmente isto funciona, isto é uma coisa prática que se pode... Imagina, eu só pensava assim, imagina que eu ensinar isto aos meus filhos quando eles estão prestes a ter um exame, um teste, porque os meus filhos que não gostam da escola como ela está agora montada, não é? Como ela sempre foi montada, eu tenho que treinar com eles em casa para os ajudar a contornar a escola, não é? E eu lembro-me disso, eu posso ensinar isto ao Miguel. E foi os meus pensamentos, era sempre ensinar isto aos miúdos, não é? Neste caso os de casa, e depois pensar em relação à escola. Neste caso, a minha escola, que é o pré-escolar, não é? Já não digo os mais crescidos, mas o pré-escolar, que é a base, não é? A creche ainda são muito bebés, mas o pré-escolar. E quando eu falava contigo sobre isto, mostraste-me sempre, ok, continua, vai em frente, bora experimentar. Há coisas da PNL que eu gostei muito e... coisas que já fazia e não sequer sabia o nome. Foi o que aconteceu com o Rapport, né? Rapport, que eu não sabia como é que aquilo se chamava, nem sequer sabia o que era o Rapport, nunca tinha ouvido falar na vida. E é uma coisa que pensei assim, espera, eu faço isto. E dar nome àquilo que já se faz, no sentido de um suporte maior sobre... aquilo que tu fazes com tanto carinho e dedicação e formação, mas eu na formação de educadora não tive isto. Não me ensinaram sobre comunicação com a criança, não me ensinaram sobre rapport, não me ensinaram sobre a diferença entre o comportamento e a identidade, que foi uma coisa que nos níveis neurológicos, que na PNL se dá, não é?
logo no practitioner. Sim. Foi uma coisa que me marcou muito, porque nós falamos, como tu disseste há pouco, nós comunicamos assim, aquele é assim, não gosto nada daquele, tem o nariz não sei quantos, ai, aquela é birrenta. Nós comunicamos assim, e estamos a falar, e estamos a comunicar à identidade, e não ao comportamento da pessoa. Isso, em 2018 eu parecia uma tontinha no sentido em que descobria pólvora. Foi um bocadinho assim. Então, mas eu sei que tu já fizeste coisas em escolas, não já, Jorge? Em relação à comunicação. Já fiz trabalhos de comunicação em público em escolas e utilizei a PNL, mas quer dizer, dizer que utiliza a PNL, depois isto entra em nós, isto é desenvolvimento pessoal, nós falamos de uma forma diferente, não vou dizer, eu apliquei coisas de PNL, não apliquei, quer dizer, tu aprendes, nós definimos assim porque vamos beber à programação neurolinguística e ao coaching, mas no fundo isto são coisas práticas da vida diária, não é? Nós mudamos a terminologia que utilizamos, sabemos, estamos muito mais aptos a encorajar o que dizer, principalmente as jovens, não é? Eu agora tenho um filho que tem 20 meses, portanto tenho uma noção muito clara, ou mais clara, digamos assim, qual é o discurso que eu devo aplicar desde ter idade, porque aquilo fica lá. Eu tenho presente em mim que entre os 0 e os 7 é a fase do imprinting, tudo o que eles veem absorvem. Eu estou consciente disso, eu estou a ver e acho fascinante. Qualquer coisa que eu faça é absorvido imediatamente. E nas escolas, quando eu fiz essas intervenções, foi entre miúdos de 16 anos até aos 18 anos. E a capacidade de absorção também é brutal. Por exemplo, numa avaliação que se faz, uma avaliação de desempenho aos outros alunos, que é com uma forma específica, lá fui buscar princípios daqui do desenvolvimento pessoal, não é? Há princípios que se usam para fazer com que o outro tome atenção àquilo que deve crescer e não ser crítico. Portanto, os jovens acolhiam logo essa forma de avaliar com uma velocidade brutal. Enquanto os adultos, num contexto diferente, às vezes demoram muitos anos, não é? Já estão formatados na crítica, naquilo que não gostaram, naquilo que foi mal, naquilo que devia ter feito. Portanto, o trabalho em escolas foi muito gratificante. E foi gratificante em termos também... Foi gratificante, por um lado, pela experiência que vivi. E depois houve aqui um desencanto também sobre porque é que na escola não se leva isto. É que isto não é oficial. Porque é que não se promove isto? Porque os miúdos portanto, envolviam-se nisto, tinham curiosidade, isto era lúdico, eles aprendiam uma velocidade brutal, porque depois ainda por cima aplicavam nessas sessões, utilizavam até trabalhos que tinham que fazer em inglês ou em história e tudo, as pessoas estavam presentes. E era fascinante como é que as coisas eram diferentes daquilo que é formatado, o interesse que eles tinham, a alegria que eles entregavam, a capacidade de aprendizagem muito rápida que tinham, portanto, e depois a assertividade na comunicação, compreensão uns com os outros, apoio uns aos outros, não havia gozo, não havia achincalho, não havia desdém, não havia aquelas coisas do discursaste mal, ou fizeste mal, ou não sei. Havia um ambiente completamente diferente. Portanto, eu acho que estes princípios eram absolutamente essenciais aqui para o sistema educativo, mas isto já há muito tempo que as pessoas dizem. Eu acho que o coaching, propriamente dito, com princípios de programação neurolinguística e outros de desenvolvimento pessoal, inteligência emocional e tudo isso, deviam ser definitivamente incluídos nas escolas o mais rápido possível, devia ser como disciplinas. Porque é aprendizagem para a vida, é aprender a comunicar, falar assertivamente, é aprender a cuidar dos outros. Estavas a falar do rapport, estavas a falar da empatia, é aprender a apoiar os outros, aprender a trabalhar em equipa, aprender a conhecer-se.
portanto, a conhecerem-se elas próprias, medirem as próprias emoções, vigiarem os pensamentos, fazerem coisas, que as pessoas têm que fazer coisas para elas, não é fazer coisas para agradar aos outros. Mas é engraçado. Agora vou falar aqui de uma coisa que se calhar tem ligação, mas não tem muito a ver com aquilo que estávamos a falar, que é a questão do empreendedorismo, não é? Portanto, o PNL também trata de empreendedorismo, não é? Passas a ser um empreendedor, começas a descobrir coisas, depois queres fazer com mais coisas. Agora, o que é engraçado é que no sistema educativo, portanto, o princípio da obediência, é uma linha de montagem, não é? Entras, sentas-te, recebes a informação, fazes o teste. E depois há um dia que dizem assim, tens que ser empreendedor. E quem está a anunciar isso, eu penso que a maior parte das pessoas que estão a dizer isso nem sabem o que é empreendedorismo, porque nunca sentiram na pele. Então, um jovem que até aos 18, 19, 20 anos levou o tempo a obedecer, como é que se torna empreendedor de repente? Ou é uma veia que tem, ou tem algum bichinho que tem, ou tem casos na família, ou dá-se num ambiente extra. Eu no outro dia ouvi uma pessoa dizer, eu já não sei em que contexto foi, que dizia que as competências que os jovens agora aprendem mesmo para viver e para trabalhar e tudo isso é paralelo à escola. Portanto, eles aprendem cá fora é aquilo que precisam, basicamente, em vez de ser no sítio próprio, né? Sabes que a ecologia nasceu exatamente por isso, não é? Tu viste o processo no sentido em que tu, desde 2018, que te fazia perguntas em relação, mas porquê é que isso não existe? E tu me dizias, pois, porque está tudo, a linha de montagem está toda feita, não é? A sociedade, não é? Eu estou a acompanhar o teu projeto, sim. Tema, está tudo feito exatamente para sermos todos ovelhinhas, não é? E a ecologia nasce... O sistema está organizado assim, percebes? O sistema está organizado assim. Montaram um sistema e continuaram o sistema. E agora, como é que se muda isto assim de repente, não é? As pessoas estão muito formatadas. E o sistema foi montado e depois não há hipótese de fazer coisas diferentes. Tem que se desmontar, desmanchar tudo para construir de novo. Então, quem está neste momento, se calhar não tem estes skills, né? Este conhecimento para depois começar a aplicar. Penso que há disciplinas que podiam desaparecer. Para dar lugar a outras, não é? Vou chamar o Miguel e a Bia e eles vão-te dizer exatamente, porque eu tenho, conheces, não é? Tu conheces, já os viste, já falaste com eles, sabes que eles são muito terra a terra, e eles propriamente já me disseram, mas mãe, não estou a perceber, mas porquê que eu não posso, porquê que isto não é aprendido na escola? Porque, olha, mãe, podes ir à minha escola e ensinar isto aos meus professores, porque eles não sabem falar connosco. Tem 12 e 18, não é? Tem uma noção daquilo que era possível mudar e que é possível mudar. E depois tem uma coisa muito engraçada que é os bons professores, desculpem lá, os que não são assim tão bons, quer dizer que é aqueles que dizem que têm as turmas muito difíceis e que os miúdos agora estão todos mal educados. Esses são os maus professores, desculpem lá, temos pena, é a minha opinião. E depois há aqueles professores que mesmo numa turma em que é rotulada como indisciplinada, aqueles professores que fazem a diferença. Em que a turma está toda barulhenta, mas é o normal de uma pesquisa que a professora pediu. E eu começo a pensar, mas será que não há porquê que os professores não se juntam, não é? No sentido, resulta isto contigo, então deixa-me cá ver como é que é. É que realmente nem todas as pessoas estão preparadas para isto. E quando eu, ao princípio, foi uma coisa que tu me disseste e que eu senti na pele, que é, eu não posso estar aqui aos quatro ventos falar sobre a PNL, porque as pessoas não estão preparadas para ouvir. Porque às vezes é mais fácil eu fazer o que me dizem, não tenho responsabilidade. Sim, isso implica uma mudança que as pessoas podem não querer também, não é? A culpa é do outro, não é? Fazer alguma coisa e mudar, não é? Fazer alguma coisa para mudar. É assim, eu não sei o que é que vai dar a ecologia. A ecologia foi para a frente, está sempre nas redes, uma forma de partilhar informação de coisas diferentes, mas que já existem há muito tempo. Eu não inventei nada, eu só juntei, não é? E dar a pais e escolas ferramentas que possam utilizar. Mas se quiserem.
se fizer sentido, não é? Se tiverem o seu sentido de é necessário modificar alguma coisa, é necessário melhorar alguma coisa. E às vezes a PNL não é tão, não digo divulgada, mas tão perceptiva pelas pessoas em si, porque realmente é necessário fazer coisas cá dentro. Não é? Uma coisa engraçada é assim, eu saí da escola formal, digamos assim, aos 45 anos, né? Quando acabei o mestrado, a minha investigação, demorou 3 anos. Mas é engraçado o que estás a dizer isso, que naquela primeira mini certificação dentro do próprio mestrado de recursos humanos, coaching, a maior parte dos alunos, uma parte dos alunos, talvez, sei lá, posso dizer aí metade da turma, revoltava-se com as aulas. Havia situações de rebeldia, dizer, mas porquê é que há para fazer tantas perguntas? Portanto, o coaching trabalha com perguntas. Fazia-se demonstrações. Como traçar um objetivo, como resolver um problema, como encontrar os nossos valores, tudo isso. Então, as pessoas estavam... O que eu notei foi que estava tudo muito desesperado por uma resposta. Pelo concreto, diz-me lá o que é isso, onde é que isso vai ter? Mas isto é muitas perguntas que estamos a fazer, a sequência. Portanto, há uma resistência realmente a estas, muitas vezes a isto, porque nós estamos muito habituados a receber a resposta já feita. Eu faço a pergunta e quero uma resposta já, um pacote feito para utilizar e para dar resultados logo. Que é o chamado inteligência emocional, que é a recompensa imediata. Para teres a recompensa imediata. Tens logo o resultado, tens logo o emprego, tens logo o dinheiro, tens a solução logo. E o crescimento pessoal não é nada disso, não é? O crescimento pessoal é um processo. Portanto, é o que eu costumo dizer, não é? Entre o A e o B, portanto, diz muito no coaching, não é? Que é o ponto A e o ponto B. Ok, mas entre o ponto A e o ponto B é que é o processo de crescimento. Tu cresces é aí, tu ganhas maturidade é neste caminho. Não é teres o B logo. Se tiveres o B logo, se te derem uma coisa, está o objetivo atingido, mas não aprendeste nada. Portanto, o processo de vida faz-se no caminho entre A e B. Porque aí é que tens as experiências, tens interações com as outras pessoas, tens quebra-cabeças, tens que refletir, tens que raciocinar, tens que fazer alguma contemplação, não é? Ver o que é que se passa comigo, o que é que eu posso evoluir, que obstáculos é que eu tenho, porque é que isto é importante para mim, o que é que aconteceu no passado que torna isto tão importante para mim, porque é que eu estou emperrado aqui nesta situação, porque é que eu me revolto com isto. Portanto, isto são perguntas que devem ser feitas e faz parte do nosso crescimento. E depois as pessoas descobrem isto mais tarde, né? Portanto, só a partir dos 40, aí 35, 40 anos, de vez em quando lá me aparece um jovem com 26 anos, ainda há pouco tempo tive uma rapariga que era empreendedora, que estava ligada à indústria farmacêutica, estava lá com 26 anos, eu achei aquilo espetacular. Portanto, a miúda tinha uma sede enorme de saber mais coisas sobre ela e depois fez muito bem a formação, mas a maior parte dos participantes são aquelas pessoas que descobrem que a partir de uma certa altura eu assim, não, isto já não dá, eu tenho que ir ver qualquer coisa mais, que é o que me falta. Eu tenho que me tornar doutorada em mim, é isso. Eu tenho que tirar um mestrado sobre mim. Eu tirar um mestrado em Sociologia, tenho um mestrado em Gestão de Recursos Humanos, está bem, eu tenho um mestrado sobre mim. Não é? E a primeira coisa é, quem és tu? Não é? Quem sou eu? Eu não gosto muito de falar de mim. Eu não sei falar de mim. Quando chega de falar de mim, porque não gosta de falar de mim, não é uma questão de gostar ou não. A questão é que nunca pensou nisto, nem sabe definir-se, não tem uma ideia sobre si, mas de certeza que todas as pessoas que não sabem responder a esta pergunta têm uma ideia sobre os outros. Sabem definir os outros, sabem definir a situação. E isto não tem nada a ver com ser arrogante. É espetacular. Isto não tem nada a ver com ser arrogante ou com ser egocêntrico. Não, tem a ver mesmo com humildade. Exatamente. Como é que eu posso? Não é? É só pensarmos um bocadinho, não é? A lógica, no sentido em como é que eu posso falar de alguém se eu não sei sobre outro alguém que sou eu? Não é? E ter a percepção que tudo aquilo que eu for pensar ou sentir, o sentir não, mas o pensar em relação a outra pessoa é sempre
com base naquilo que eu estou a pensar. Uma personificação. É segundo É? os meus pressupostos, não é? Eu faço sempre as contas Falei por pressupostos. com base naquilo que eu vivi, não é? Com base naquilo que o outro viveu, ou compreendendo o outro, não é? Sim, exatamente. A minha vida melhorou muito. A minha vida melhorou muito. A minha vida aqui dentro, aqui na minha mente, olha, a minha vida emocional, tudo isso melhorou bastante e pá, não me vejo a abandonar isto. Não me vejo mesmo a abandonar, é ao mudar de atividade, digamos assim. Sim. Enquanto as outras pessoas dizem assim, eu vou, se vou mudar, eu posso mudar de atividade, portanto, mudar até de profissão e tudo isso. Eu não me vejo a abandonar isto, porque é isto mesmo o meu caminho. Não é? E depois, quando tu fazes um processo destes, acontece um fenómeno interessante. Quando tu entras a sério nisto e vives isto, não é? Esse teu entusiasmo é visto, é uma luz. E depois, pessoas começam-se a aproximar de ti e a requerer. Epá, quando é que estás numa sessão de coaching ou terapia, ou ajuda-me aqui a não sei quanto. Não é? E então, nós somos impelidos também a fornecer este conhecimento, a entregar este conhecimento de uma forma mais estruturada, claro. Por isso é que eu tenho formações e criei as formações, e é informação estruturada e encadeada. É diferente dos vídeos do YouTube, destas coisas que fazemos aqui no Facebook. Exatamente. Aqui são informações soltas para aguçar o apetite, não é? Para as pessoas ficarem linkadas com estas matérias. Outra coisa é uma formação que tem as matérias, os conteúdos por camadas e tens um crescimento pessoal. As formações é isto mesmo. Olha, é entre o A e o B. É para fazeres um processo pessoal. E depois, quando chegas ao B, dizes assim, houve qualquer coisa que mudou em mim. E aquilo que tu disseste na formação, que eu achei interessantíssimo, foi que tu mudaste os critérios de comunicação, mudaste a terminologia. Então, nós não nos apercebemos disso. Nós, quando estamos num grupo, nós comunicamos, mas aquilo já é esperado. O mesmo tipo de palavras, o mesmo tipo de termos, os tons de voz e tudo. Um dia, tu chegas a esse grupo e começas a fazer perguntas que não é suposto fazer. Ou começas a ter uma terminologia diferente, a aplicar palavras diferentes, não é? E então as pessoas, isto é estranho, não estou preparado para responder. O vocabulário não é este. Já não dá para maltratar, a pessoa já não consigo maltratar aquilo que ela disse, já não é o suposto para eu poder maltratar. Então acabou ali a discussão. Há pouco estavas a falar dos pressupostos. E eu sou fã, apesar de ao princípio porque eu era super chata no sentido de que fazia muitas perguntas, não é? E quando eu não percebia... Estou a olhar aqui para o telefone ao mesmo tempo, é que eu estou aqui de lado. Sim, é como eu. No Instagram estou aqui. E eu lembro-me dos pressupostos, na altura, eu ter ouvido e pensar, não existe erro. Só existe feedback. Não, existe erro. Então, se eu fizer aqui uma coisa, há um erro. E tu, não, há um erro, não. Tens um erro, ok. Mas tens uma consequência disso. É o feedback. Então, e depois comecei a olhar para os pressupostos de uma outra forma. E só os pressupostos, para mim, já seria quase as primeiras... É um curso. Exatamente. Pressupostos e princípios da programação neurolinguística, que é o início de tudo, já é um curso de mindset. Se não aceitares aquilo, não consegues seguir em frente. Tens algum Se não conseguires encaixar aquilo e equacionar que há formas diferentes de pensar a vida, há outro tipo de pensamentos, não é? Como dizia alguém, acho que era um monge, que dizia, às vezes quando discordava, eu discordo disso e não sei quanto. Eu dizia, interessante, também há essa forma de pensar. Não desdizia o outro. Então, se tu não consegues equacionar que isso poderá ser parte da realidade, para ser uma forma de pensar, porque pode ser interessante, pode ser mais funcional, pode-te fazer sentir melhor, pode-te dar perspectivas de seguir em frente, mais esperança, mais motivação. Então, se não acreditas nisto, se não equacionas isso, então é porque estás bloqueado, não segues em frente. Não vais fazer um programa de desenvolvimento pessoal a sério. Gostes? Algum assim, um preferido? Isto é uma pergunta um bocado difícil, eu sei, mas tens assim algum... Eu tenho, não é uma questão de ser preferido, mas tenho assim alguns que mexeram muito comigo. Tens algum?
pressuposto que tenha O marcado meu preferido é aquele mais, é o mais famoso de todos. o mapa. O mapa não é o território. O mapa não é território. Isto anda sempre comigo, não é? Ou tens todos os recursos para... Todas as pessoas têm os recursos necessários para atingirem o que querem. Por exemplo, outro, as coisas são como são. Não é uma questão de resignação, epá, isto aconteceu, agora o que é que eu faço com isto? Como é que sigo em frente? Tu já usas esses pressupostos quando estás a falar com o Diego, que é o teu filho, ou quando estás a brincar com ele, já mentalizas? Lá por trás estão, por exemplo, há um dos princípios que é, isto já não são pressupostos, são princípios, não é? E é a negação. Então eu tenho que dizer também, às vezes lá em casa, digo, não utilizem o não. O não, não faças isto, não vais para ali. Isso não sei o quê. Portanto, isso satura o não. Se saturas o não, ele vai filtrar o não e é tudo sim. Portanto, o não tem que ser uma coisa utilizada muito especificamente, muito contextualmente. De resto, é tudo sim. É tudo sim. Portanto, não me preocupo, porque é assim, há muitas coisas que podem ser sim. Só que às vezes nós escolhemos dizer não porque não nos agrada a nós. Lá está, é a nossa agenda, não é a agenda do miúdo. Por exemplo, ele mexer numa vassoura. Ele gosta muito das vassouras e das esfragonas e de andar com os baldes. E qualquer adulto diz, não mexas nisso e tal. Não mexas nisso. Mas porquê? Porque é uma preferência da pessoa. Quer dizer, o não mesmo sério, que depois é acompanhado com linguagem corporal, portanto tem que ser um não, e tem que ser o não da boca, verbal, mas também tem que ser com a linguagem corporal adequada, para ter congruência. É, por exemplo, mexer numa ficha. Vai mexer numa ficha ou vai meter na tomada da elétrica, a gente diz não e faz assim uma cara e não sei quantos, e pronto, não há castigos, não há nada, não é isso. Mas ele percebe que ali é perigoso ou ali é mais complicado. Agora, tudo o resto, a maior parte das coisas são sim, não é? Uma forma muito... E na ecologia... Para saber a diferença mesmo. É tudo não. Exato. Na formação estruturada que há da ecologia educacional, um dos pontos que eu falo é exatamente este pressuposto da PNL e princípio da PNL com um dos pensamentos de Maria Montessori, uma pedagoga e médica, que é exatamente quando dizer que não. Quando é que temos de dizer que não? Muito simples, é só quando existem 3 coisas, que é quando a criança está a fazer mal a ela própria, magoar-se a si própria, neste caso, mexer na ficha iria magoar-se a si própria. Quando estiver a magoar o outro, animal, um amigo, os pais, bater nos pais, né? Ou na professora, enfim, e quando danificar ou sujar o ambiente. E quando digo sujar, estou a falar de deitar lixo para o chão, dar pontapés aos caixotes de lixo, esse tipo de coisas. Só nestes 3 casos é que nós devemos interferir no sentido de dizer o não. Porque o não deve ser usado exatamente quando é o perigo. Não é? Quando há o risco de... E a criança percebe... Sim, quando é prejudicial aos outros ou quando é prejudicial a si próprio. Exatamente. É interessante que aquela coisa de dizer tudo, portanto, isto tem que fazer sentido para ti, desde que faças bem, trazeres bem para ti, trazeres bem para os outros, não prejudicares os outros e seres bom para o ambiente. Vem ligar-se a isso que disseste agora. Que é muito... Agora foi aqui... isto é engraçado. Por isso é que... E é esse princípio que eu sigo com ele também. Eu não sei como vai ser, né? Porque nunca pode dizer que vai ser espetacular ou não vai ser espetacular, não sei. Todos os pais têm dúvidas, mas eu trago estes princípios e é nada de críticas, nada de... portanto, é algo que eu trago comigo, todas estas metodologias e que eu aplico agora na educação dele. Não é? Há um que eu também gosto muito, tem a ver com a flexibilidade. Quanto mais flexível és, maior sucesso tens com os outros e contigo. Não é bem assim o elemento mais flexível é aquele que domina o ambiente. Maravilha, exatamente. Essa é a terminologia, exatamente. E que às vezes nós podemos dizer assim, ok, então eu vou ser flexível, vou gostar de toda a gente e vou fazer com que toda a gente goste de mim e toda a gente vai fazer aquilo que eu quero. Também pode ser utilizado assim.
Agora... Não, os pressupostos têm que ser explicados. Depois as Exatamente. pessoas podem tirar. É como as coisas são como são. Eu não gosto desse pressuposto. Isto não é assim, então resignar, isso não é assim. Não, não tem a ver com resignação. Tem a ver que as coisas são como são, aceitar que aquilo aconteceu e vamos seguir em frente. Essa é a mesma coisa. Não tem a ver com flexibilidade, eu vou-me adaptar a tudo e aceitar tudo e encolher-me. E como é que Não nós é? fazemos esse pressuposto na educação? Eu tenho uma visão, não é uma questão de visão, é uma questão de realmente, quanto mais ferramentas eu tiver, quanto mais informação eu tiver, enquanto educadora, quanto mais formação tiver de metodologias, de técnicas, de conversa boa com bons colegas de trabalho, maior vai ser o meu leque de opções. Então vou ser mais flexível para quê? Ao ter esse leque, vou ser mais flexível para, no dia a dia, na sala de atividades, não usar só o sim. Encontrar soluções. Exatamente. Porque a flexibilidade tem a ver com isso, tem a ver com encontrar soluções e nunca ficares emperrado. Ser flexível é isso mesmo. Por isso é que não é ser flexível, aceitar tudo e ter estômago, não é? E depois um dia explodes, porque há qualquer coisa contra os teus valores, estás, eu estou tão flexível, eu tinha um dito que era, na altura, já há muitos anos, isto tinha a ver com o trabalho, adapta, tens que te adaptar. Então, tinha um dito que era, olha, adapta-te e fica doente. Eu adapto-me tanto que eu abdico de mim para me encaixar numa coisa que eu não é para mim e acabo por ficar doente eu, quer dizer. Não é neste sentido. Neste caso aqui, a flexibilidade é tu teres mais opções e poderes seguir caminhos e não ficares, portanto, refém de angústia e de tristeza para sempre. Portanto, há sempre uma saída. Por isso é que há sempre, não há becos sem saída. Daqueles professores que dizem, não gosto daquela turma porque são muito barulhentos, porque realmente só está naquela opção. Serem sossegados ou serem barulhentos. Não há outras opções. Por isso é que... Não vai porque é que elas são barulhentos. Eles são barulhentos porque alguma coisa é, não é? O que é que está por trás do barulhento, não é? O que é que leva eles a serem barulhentos, não é? Eu, por exemplo, olha, eu vou-te dizer agora, lembrei-me que eu ainda fiz em escolas, trabalhos em escolas, sobre isso da comunicação em público, em turmas que eles diziam que eram turmas complicadas. Você aceita fazer, é que é uma turma muito complicada. Eles são assim, são assados. Eu faço na mesma. E realmente a turma até se mostrou menos complicada. A pessoa diz, aqueles interagem mais e interessam-se mais. Por que será? Pois, realmente era, mas por que será? Assim, realmente aquilo já não... Eles são complicados porque alguma coisa já deixou de fazer sentido. Então, eu no limite eu digo assim, houve uma falha de parte a parte, 50%. 50% da instituição escola, 50% do indivíduo. Pronto, ok, mas se calhar até é mais da instituição escola. Alguma coisa não faz sentido para aquele ser humano e como não houve flexibilidade do sistema para agarrar o interesse do indivíduo, o indivíduo desistiu dentro da escola. Portanto, há a desistência dentro do sistema escolar. Antes a desistência, o abandono escolar era que não iam. Agora, o abandono escolar é dentro da escola. Desmarcaram-se daquilo e depois arranja-se lá umas atividades para justificar o tempo. Mas o barulho, os barulhentos, agora voltando outra vez ao tema, os barulhentos tinham a ver com um desinteresse que eles tinham por aquilo que era o sistema. E o sistema não tinha resposta para lhes dar. Naquele formato que eu estava a dar, era um formato diferente de desenvolvimento pessoal, de comunicar, que eles tinham a capacidade para trabalhar discursos, para trabalhar avaliações em relação aos outros, para falar de temas livres, temas eram livres, podiam ser temas da própria escola, das próprias disciplinas, ou podiam ser temas deles, a intenção era criarem algo à vontade no palco, criarem uma destreza na comunicação, na verbalização, aquilo era fantástico. Eles interessavam-se, eles ajudavam-se uns aos outros e era muito giro. Portanto, aquilo fazia sentido já. Aquilo fazia sentido. E eles sentiam que estavam a fazer alguma coisa para eles, em vez de estarem a fazer alguma coisa para agradar a alguém ou um sistema. Estás a perceber? Então, como estavam imbuídos, digamos assim, num processo pessoal, interessavam-se bem.
pá, isto, quer dizer, isto foram provas no terreno que eu fui tirando, não é? Porque uma coisa é agir, a gente tira um curso de PNL e tira e curso de coaching, depois de espiral dinâmica, eu fui tirar, também está relacionado estreitamente com a programação neurolinguística, e depois fala disto. Mas depois é agir, é viver experiências e dizer assim, epá, isto afinal não é só teoria, isto é mesmo verdade. E a prova provada é isto. Portanto, eu não acredito nisto. Eu tenho a certeza absoluta que isto dá resultado. Deixa-me só agora fazer... E isto faz a diferença na vida de cada um e na comunicação que tens com o outro. Exatamente. Não é uma pausa, mas agradecer tanto às pessoas que estou aqui no Insta, que já falaram como a PNL ajuda realmente na educação de uma criança, técnicas que os ajudam depois na escola. Tanto aqui no Face também, a dizer que somos espetaculares. Eles é que dizem, não somos nós. Pronto, ok. Obrigado. A falarem que ser flexível não é ser permissivo, nem volútil. E é exatamente isso. Ser flexível é no sentido de termos mais espaço de manobra. É volúvel, sim. Não é? Volúvel, exatamente. Mais espaço de manobra. E queria-te dizer que há pouco estavas a falar desse grupo de alunos agora de 16 e 18 anos, não era? 16 e 18. Não, turmas entre os 16, portanto, eu dei a várias turmas, dei vários anos. Sim. Vários anos, isto foi ao longo de anos, não é? E eu apanhava turmas de 16 anos e tal, e depois apanhava turmas de 18, que eram aquelas turmas que eles diziam que eram desinquietas, portanto, não tinham ainda 18 anos, iam fazer 18 anos. Então eu vou estavam a fazer aqueles cursos profissionais. Exatamente, lá está, os que não são bons alunos, digamos assim. Mas é engraçado estás a falar dessas turmas e dessas idades, que são as idades da adolescência, não é aquela coisa que são mais desafiantes e que podem ter algum tipo agora falta-me aqui a palavra no sentido de entre os adultos, a adolescência... Rebeldia. Rebeldia, exatamente. E eu queria partilhar contigo, que não sei se ainda te lembras, há pouco falei do ciclo de excelência, que correu muito bem comigo. E eu pensei em relação aos mais pequenos. E eu fiz em sala. E essa turma tinha 5 anos. Muitos ainda estavam acabados de fazer os 5 anos, ou seja, era mais os 4 do que os 5. E eu não fiz com eles o círculo de excelência, mas fiz o escudo da proteção. Sim. Que é exatamente a mesma coisa. Eu a minha intenção foi com base no ciclo de excelência, mas era um escudo. O que é o escudo? O escudo tem, para eles, em relação ao escudo, o desenho, a utilização do escudo, não é? Era mais perceptível para aquele grupo. E mesmo as meninas... Porque é uma metáfora espetacular. Lá isso é metafórico, não é? Já lá vamos à metáfora. Entra no significado. Exato, já lá vamos à metáfora. Eu lembro perfeitamente que com o escudo eles utilizaram, isto foi uma coisa que nós começámos a utilizar mesmo diariamente, quando havia alguma coisa que eles não estavam a querer conseguir, ou quando estavam chateados uns com os outros, neste caso ficava sempre um chateado, o outro não estava nem aí, não é? E ele dizia, olha, lembras-te do teu escudo? Vai lá buscar o teu escudo. Era um desenho, e muitas vezes eles só faziam assim, a parte mental, só faziam assim, e fechavam assim os olhos. Eu dizia, lembras-te do que é que dizia o teu escudo? Estava lá na parede e olha, estás a ver? Tu aqui disseste que eras forte, depois ali desenhaste um coração, lembraste do amor, da mãe e do pai, e eles ficavam mais tranquilos no sentido, ok, aqui foi uma coisa que aconteceu, já passou, e eu vou-me lembrar de coisas que me sabem bem. Vou-me lembrar do amor que eu tenho dos meus pais, vou-me lembrar que sei andar de bicicleta já sem rodinhas. E era o ciclo de excelência. Neste caso era um escudo, não é? E tanto na adolescência, não é? Como no pré-escolar, a PNL tem ensinamentos práticos. Então, olha, no escudo, eu estava aqui a elencar isto, olha, tens as âncoras, Sim. O escudo é uma âncora, tens a questão da linguagem, porque o escudo está associado à linguagem e terminologia para te levar para a frente, não é? Tens lá o que é o forte, tens lá a coragem, tens lá... Tem as crenças, acreditar que aquilo
que aquilo vai ajudar-me a fazer algo. Crenças boas, não é? Vai me inspirar. Positivas. E esta também é uma crença, mas é uma crença positiva, é uma crença que me dá possibilidades e não faz ninguém, não faz mal aos outros. Tens a metáfora, não é? Tens a metáfora do escudo e do guerreiro, não é? Que está ligado ao guerreiro. Tens a questão da visualização, porque quando ele põe o braço, no fundo está a criar uma visualização. Portanto, está aqui tudo muito de programação neurolinguística. E, no fundo, não é preciso falar de programação neurolinguística. Falamos destes formatos. Isto no todo, no fundo, é aprendermos a viver melhor, utilizarmos os nossos recursos que temos sempre, a sabermos aceitar-nos e aceitar os outros também mais frequentemente. Então, a questão, por uma questão de saúde também. Portanto, está tudo aqui. Portanto, é espetacular. Portanto, se isto fosse utilizado mesmo oficialmente como disciplinas todos os anos, uma disciplina de desenvolvimento pessoal em que se aprendesse a definir objetivos, em que se aprendesse rapport e empatia, em que se aprendesse linguagem, padrões de linguagem, que é das coisas mais fascinantes dentro da programação neurolinguística, e surgiu com isso, com os padrões de linguagem, porque tudo parte da linguagem, e porque a linguagem, antes da linguagem surgem os pensamentos intencionais. Eu tenho que ter, para trabalhar uma linguagem própria, uma terminologia própria, tenho que ter um pensamento intencional, que é dizer, eu vou começar a trabalhar este tipo de palavras. Eu vou usar este tipo de palavras que são mais funcionais para mim, servem-me mais. Portanto, é isto que devia ser dado. E depois, a par, tem aquelas matérias que nós temos que saber, não é? Os conteúdos que nós temos que saber, claro, história, temos que saber português, temos que saber biologia, temos que saber isso tudo, mas aplicado a isto, ao desenvolvimento pessoal, depois também há outra coisa. Para quê? Mas há perguntas que é, para quê? Para que é que eu vou fazer com isto? Para que é que eu quero isto? E então seria muito mais impactante, penso eu, tenho uma convicção muito grande sobre isso. Se eu não acreditasse com todos os meus poros que realmente faz a diferença PNL na educação, a ecologia não tinha acontecido, porque a ecologia nasce exatamente com essa intenção. Não só com temas da PNL, porque eu não sou trainer, não é? Eu estou a terminar agora contigo um master e amanhã tenho exame. Então, não sou trainer, gostava muito de ser, mas não sou. Mas a ecologia vai beber muito à PNL. E depois o que é que acontece? Eu tenho formação em educação de infância, vou buscar coisas sobre a educação, não é? Daí buscar a Maria Montessori, daí buscar a atenção plena, a observação. Mas o mais engraçado é que a PNL consegue encaixar-se em todas as metodologias que já existem. E estamos a falar, e não digo só da parte pessoal e de desenvolvimento, estou a falar mesmo da parte educacional. É que se nós formos ler sobre pedagogias, vários métodos, a PNL encaixa-se. Ou seja, os seus criadores não fizeram as coisas assim... Estavam baseados, eles não inventaram. Claro que houve muita coisa que foi criada no âmbito da programação neurolinguística, mas a PNL nasce da psicologia, não é? Eles modelaram dois psicólogos na altura que eram de excelência. O Fritz Perls, da terapia Gestalt, e a Virginia Satir, das constelações familiares, psicologia, portanto, e da terapia familiar. E depois, um pouco mais tarde, modelaram o Milton Erickson, que era da hipnoterapia, que foi o pai da hipnoterapia moderna, que era um gênio, não é? Um gênio. Portanto, a PNL tem fundações que são consistentes. Depois, dentro da programação neurolinguística, foram mesmo originais, foram criadas técnicas, mas com uma base de ciência, com uma base também de conhecimento ancestral, não é? Porque há aqui conhecimentos que buscaram do método socrático, não é? Que também influenciou muito o coaching, do estoicismo, que é uma filosofia espetacular, em que está lá tudo do desenvolvimento pessoal. Nós vemos estas coisas. Vemos o budismo. Sim. Também. Há coisas que encaixam perfeitamente. E porquê? Porque os fundadores não são dois loucos que começaram a inventar coisas, não. Partiram de uma base. E depois criaram um método, estruturaram uma série de informação e depois, dentro desse método, foram criadas mais técnicas originais, nomeadamente aquela que tu já aprendeste, que é das fobias, não é?
E aprendeste também que já que não há fobias, de aracnofobia, agorafobia, há fobia. O que é uma fobia? Aquilo tem um formato, está por cima daquilo que depois os nomes todos especificamos os nomes todos. Agora, fobia é fobia. Portanto, é uma memória que foi mal arrumada, que tem emoções associadas e que nós temos de trabalhar aquilo de uma certa forma, com uma técnica específica. Pronto, e foi neste âmbito que foram criadas outras técnicas que foram muito úteis e que são úteis agora para todas. Depois surgiu a psicologia positiva também, a psicologia positiva, e também vem ligar-se aqui, porque isto é fascinante, este mundo. Cada vez as coisas são menos... há menos diferença, não há aquela rivalidade daquele e aquele. Nós estamos todos, estas metodologias todas, não é? Portanto, a psicologia cognitivo-comportamental, portanto, aquela terapia racional e emotivo-comportamental do Albert Ellis, a psicoterapia, a PNL, o coaching, a psicologia positiva, tantas metodologias que há aqui, ou variantes de metodologias que trabalham para o mesmo, para o bem-estar humano. E que se cruzam, que se complementam, no fundo trabalham para o mesmo, para mais awareness, que foi um dos termos pioneiros que foi utilizado na terapia Gestalt, em 1950 e tal, acho eu, se a memória agora não está a trair. Portanto, já se utilizava a palavra awareness, portanto, tomar consciência, estar alerta. Portanto, isto tudo se liga, é para o bem comum. Por isso é que tu encontras sinais em todo lado. Isto é vida. Vida. Nós andamos aqui para tratar da vida. Para saber viver. Para sentir mais. Viver mais é sentir mais as coisas em pleno. Portanto, isto é absolutamente fantástico, não é? Não sei se estou a ser aqui já filosófico. À medida que estás a falar, estás-me a relembrar certas coisas que me fez apaixonar pela PNL e depois querer usar na educação. Falaste há pouco da modelagem, que os autores da PNL foram modelar terapeutas e psicólogos excelentes da altura. E a técnica da modelagem é uma coisa que me faz tanto sentido que os professores, todas as pessoas que trabalham na educação, toda a comunidade educativa, pais, se soubessem o que quer dizer a modelagem, se percebessem que técnica é esta da modelagem e como... Toda a gente sabe. Exatamente, é verdade. Agora, não sabe é da maneira estruturada como nós aprendemos. Ou então... Eles sabem o que é. Já não deu, modelar e depois estruturaram uma série de passos. Agora, modelagem, os jovens fazem modelagem. Pois, isso que eu ia dizer, as crianças modelam. Claro. Não é? Mas nós quando chegam ali aos 12, 13 anos e começam a ver os conjuntos, não é? As bandas, começam a modelar os craques da altura, não é? Os futebolistas ou as pessoas que são modelos. Penteados. E então captam não só o comportamento, captam o visual, mas captam também aquilo em que os outros acreditam. Não é? O que é que eles acreditam? Quais são os valores destas pessoas? O que é que elas dizem? Que palavras é que usam? E copiam isso tudo. Isso é modelar. Agora, o que é que eles fizeram no âmbito da PNL? Foram modelar, agarraram na modelagem e trabalharam isto como um modelo. Um modelo, portanto, com uma série de passos. Modelaram estes terapeutas. O que pode acontecer, pois isto alargou-se, não é? Pode acontecer no desporto, pode acontecer na educação, pode acontecer modelar os professores, os melhores professores, modelar os melhores médicos, os melhores enfermeiros, modelar pessoas ligadas à informática, jornalistas. Modelar pode ser tudo. Nós estamos à procura da excelência, vamos modelar as pessoas que têm melhores competências para podermos evoluir. Claro que eu puxo sempre a brasa à minha sardinha, não é? Porque sabendo que a criança vai automaticamente modelar o adulto tem que ter a noção, tem que ter em conta que tem que estar na sua melhor versão. Isto não quer dizer que não tenhamos dias maus, quer dizer é que... É dar o exemplo. Damos o exemplo, mas sendo congruente. Não é? Isso é verdade. E dá trabalho, não é? Aquela coisa do... Agora repara uma coisa, se tu agora pensares que os pais são os primeiros modelos,
quais são os modelos de excelência que estão mais presentes na vida dos miúdos, e lá a responsabilidade que eles têm, porque os miúdos vão copiar tudo, não é? Sim. Tudo. O bem e o mal. O bem e o mal. Eles modelam tudo. Sim. Aquilo que nós consideramos bem e mal. Né? Portanto, isto é um juízo de valor, não é? Exatamente. O que é bem e mal. Mas sabes que eu sou a favor de escola para pais. Não era antes. Só depois de 2018, sabes lá porquê? Mas eu sou a favor, porque a ecologia também é para pais. Porque realmente é importante que tenhamos nós adultos a noção que estamos a ser modelados, que nós próprios modelamos durante toda a nossa vida e que realmente ter a consciência de quem é que estou a modelar, não é? No sentido em que eu adulta, não é? Eu adulta, quero estar no meu melhor em todos os âmbitos, não é? Em todas as áreas, e tenho que perceber quem é que eu quero modelar. Sabendo que em casa ou no trabalho, neste caso, sendo pai ou sendo mãe, em casa vamos ter alguém que nos está a observar. Eu tenho um exemplo muito taxativo sobre isto. De chegar a casa e de estar assim a disparatar em relação ao trabalho, chateada e tal, e olho e vejo o Miguel muito sério olhar para mim, e o meu pensamento, isto foi depois de 2018, o meu pensamento foi, espera aí. O meu pensamento foi muito rápido no sentido de, espera aí, ele está-me a ver, eu estou chateada, ele está a ver, o que é que eu vou fazer? Isso mesmo. O que é que eu... Eles estão a ver. Eles estão a ver. Então pera, eu mudei rapidamente, o meu pensamento foi, eu estou mesmo chateada, a coisa não correu bem, eu amanhã vou experimentar uma coisa diferente, vou fazer assim assado e o dia vai ser melhor. E ele continuou assim a olhar para mim e foi-se embora. E o meu pensamento foi, ok, eu fui congruente no sentido, eu estava chateada e desabafei e verbalizei, mas ele viu que eu quis ir fazer coisas diferentes, eu quis solucionar este meu problema. Tanto que ainda hoje o Miguel muitas vezes diz-me, estamos a falar qualquer coisa, e eu digo, então filho, qual é o problema? E ele, não mãe, eu não tenho problemas, eu tenho desafios. É bom pensar assim. Exatamente, o desafio... Há pensamentos que são mais adequados, não é? Sim. E para nos isso, levam para a frente. O desafio é uma coisa... Estão todos verdades. Se eu disser que tenho problemas, tudo bem. Tens problemas, ou se quiseres acreditar nisso, é tão válido dizeres que tens problemas como dizeres que tens desafios. Agora, o que é melhor para ti? O que é que te dá mais ânimo? O que é que te devolve mais poder? É teres um problema ou teres um desafio? Eu a palavra desafio acho melhor. Vou utilizar esta palavra desafio. Então é tão válido uma com a outra, não há errado. Agora, os resultados são diferentes e até o estado emocional será diferente, não é? Mas olha, essa questão do modelar é espetacular. Sabes porquê? Porque nos leva até, quando tu fazes isso intencionalmente, quem é que eu quero modelar? Vais escolher pessoas, vais escolher as tuas influências. Quem é que eu decido que me vai influenciar? Ou decido ser influenciada por aquele, então, no fundo é escolhermos as pessoas com alto astral, não é? Pessoas positivas. Agora, se nós estamos muito perto de pessoas que nos invejam, pessoas que nos cortam, que nos criticam, pessoas que nos demovem de projetos, pessoas negativas que choram e que se lamentam, portanto, vamos modelar essas pessoas também mais tarde ou mais cedo. Inconscientemente. Estamos ali em contacto com elas. Agora, quando tu fazes isto intencionalmente, lá vai a PNL outra vez aqui, portanto é pensamentos intencionais, não é pensamentos automáticos. Vou ao sabor da corrente, ao sabor daquilo que me acontecer. Eu vou ter pensamentos intencionais, eu vou modelar esta pessoa, quer estas competências, quer aquele espírito, é aquilo que me interessa. Portanto, eu quero-me rodear de pessoas com os mesmos valores, porque é que nós estamos aqui os dois agora, não é? E temos uma comunidade também já apreciável de pessoas que compartilham parte dos nossos valores e direcionam-se para o crescimento pessoal. E nós queremos estar juntos com essas pessoas, não é? Que é para nos inspirarmos e para nos levar mais à frente. E ficamos felizes por os outros também fazerem. Eu fico extremamente feliz quando me trazem novidades, não é? Fico extremamente feliz, porque pronto, eu fico feliz com o êxito dos outros, com o sucesso dos outros. E isto é uma coisa que me alimenta, não é?
Exatamente, exatamente. E por isso é que eu fico tão feliz e estava muito, muito radiante por fazermos esta live, não só por ser contigo, mas pela tua essência toda em relação a este tema. Porque um dos meus mentores em relação à modelagem, um dos meus, que eu vou dizer o meu, em relação só à PNL, és tu sabes disso. Em relação à PNL com a educação é outra pessoa, mas porque vai beber também a outros. Podes dizer. Que é a Isa. Isto eu já disse no sentido em que eu não tenho muitas pessoas, porque realmente se eu tenho. E não é conveniente ter muitas pessoas, porque depois perdemos ali e ficamos confusos, não é? Escolher 3, 4 pessoas, o máximo dentro de várias áreas. PNL, o meu mentor da PNL és tu. Não vejo como é que se pode. Como é que eu iria aprender a PNL e viver a PNL se fosse com outra pessoa? Isto é coisas minhas, porque realmente tu estás sempre disponível. Obrigado. Estás sempre disponível e mostras como tu passaste o teu processo. Os exemplos pessoais que dás, a forma como tu nos permites encaixar na PNL. Isso para mim tem muito valor. Se calhar devido à minha profissão, percebes? Ou então não, mas tem a ver com a forma como eu te sinto e te vejo em relação a ensinar e a demonstrar o que é a PNL. E por isso, quando me falam sobre programação neurolinguística, eu digo, olha, podem ser muito famosos e está tudo bem, mas para mim tem um maior significado haver uma maior ligação, porque é uma coisa que mexe muito cá dentro. Tu não vais poder fazer a PNL para ensinar logo aos outros, tu vais vivê-la, vais senti-la. E eu consegui, estando exatamente assim, muito ligada, tu ligas-te muito com a tua turma. E isso é muito bom, por isso é que eu digo, para mim, o meu mentor da PNL só existe um, Jorge Dias. Depois... Para mim sempre fez sentido assim, não é? Porque eu fiz este processo assim e acho que só faz sentido estes programas se a pessoa fizer um processo pessoal. Agora, se vier aprender só... eu só quero aprender as técnicas, já tive pessoas destas. E só queriam aprender as técnicas para aplicar nos outros. Pronto, a coisa não resulta tanto. Sim. A coisa não resulta tanto depois. Alguma coisa ali é plástica, não é... mas o meu encorajamento sempre em relação às pessoas, a dar encorajamento, é mesmo as pessoas fazerem o processo delas, não é? Resolverem aquilo que têm para resolver, porque nós temos sempre coisas, nós temos sempre coisas. É para sairmos ali mais gratificados, não é? Porque sai-se ali com algo que é de muito valor, e crescimento pessoal é muito valor. Ninguém nos tira, isso ninguém nos tira. Exato. E depois tem efeitos que são enormes, não é? Tem efeitos enormes na vida pessoal e na vida profissional, estão interligadas. Pegando um bocadinho nisto que estavas a dizer, que acabaste de dizer, para quem ainda não percebeu, ou para quem ainda não sabe, a ecologia educacional é uma abordagem que bebe da PNL muito, é a base, e tem outras metodologias para a educação, para pais e para toda a comunidade educativa, não é? E existe formação já estruturada e tudo mais. Mas, Jorge, quem quer aprofundar mais sobre isto do que é o desenvolvimento pessoal, fala-nos um bocadinho sobre os teus projetos, os teus cursos, porque não é só de programação neurolinguística, também tens de inteligência emocional, que eu já fiz contigo. É só 3 áreas, sim. Portanto, a área de PNL, Programação Neurolinguística, as 2 certificações, o Practitioner e o Master. É o coaching, que está intimamente ligado a estes processos pessoais também. E depois, invariavelmente, a inteligência emocional. Né? Usei-me a inteligência emocional no mestrado. Portanto, estas temáticas foram todas em ambiente académico. E um dos meus mentores está ligado à inteligência emocional, que é o Kets de Vries, que é um professor holandês, e é fascinante. Portanto, são estas 3 áreas apenas que eu abordo. Com mais fascínio, talvez, com mais consistência dentro da programação neurolinguística e do coaching. As formações que eu tenho estão disponíveis aqui na jdias.org. E agora o meu projeto mais recente foi o lançamento de uma academia, que foi ontem, propriamente o projeto oficial,
que era aquilo que eu tinha em mente já desde o ano passado, e era colocar um espaço, portanto, arranjar um espaço numa plataforma em que estejam disponíveis várias formações, portanto, PNL, de coaching, de inteligência emocional, que aborde questões da psicologia também, como a síndrome do impostor, como portanto, a terapia TREC, não é? do Albert Ellis, algumas coisas que toquem ali na psicologia, e com especialistas de cada área também, das constelações familiares, por exemplo, e que forma ali uma comunidade que beba os mesmos valores, não é? Que esteja motivada pelos mesmos valores. Este é o meu projeto mais recente, que é a academia, e pronto, e estão lá vários cursos, não é? Olha, é o curso de Core Coaching, está a PNL Starting, para quem quiser começar a fazer as formações, a fazer a iniciação, e depois está uma série de cursos também relacionados com gestão de recursos humanos, liderança, motivação, sugadores de energia, que é uma área da psicologia que foi identificada há cerca de 35 anos, não é? Também os sugadores, as pessoas que são realmente vampiros energéticos, não é? Sim. Enfim. Uma das coisas que me ajudou, porque eu era rapidamente afetada por isso, foi exatamente a programação, no sentido de me proteger a mim. Aquilo que eu comecei a dizer a mim própria começou realmente a ter uma barreira de proteção em relação aos outros e em relação àquilo que os outros faziam ou diziam, para eu que eu não me deixasse afetar por isso. Mas a tua academia é uma academia online, é isso? É uma academia online, quer dizer, chamei-lhe academia, não é? Sim. No fundo é um espaço online, numa plataforma, onde estão alojados vários cursos, em vez de se fazer um de cada vez, não é? Andar sempre a fazer lançamentos e a anunciar cursos, os mesmos cursos. Portanto, juntei ali os cursos e trabalha por uma questão de... Funciona por uma subscrição anual, e a pessoa tem acesso àqueles cursos que são complementares. No fundo, as pessoas procuram. Isto tem, no princípio, o que é? As pessoas vão fazer PNL, depois procuram um curso de coaching. Ou então vão fazer um curso de coaching, depois procuram PNL. Quando vão fazer PNL, procuram um curso de coaching para a estrutura do coaching, que é mais direta e mais organizada. Quando vão fazer coaching, procuram as ferramentas, aquela bateria de técnicas da programação neurolinguística. Portanto, o melhor é ter isto tudo envolvido numa academia, com uma comunidade, onde se possa ter aulas diversificadas desde inteligência emocional, coaching, PNL, e em áreas de psicologia que tocam ali muito estreitamente os temas da programação neurolinguística, não é? Porque eu não sou psicólogo, mas de qualquer das maneiras nós estamos ligados à psicologia por causa da influência grande que a PNL teve nesta área. Isto lá está, estas conversas são como as cerejas e entretanto já passou 1 hora e tal. Ainda uma hora e tal, coisa que estava a ter aqui. Para falar, mas fica para uma outra live, porque há temas que... Claro, já vai quase 1h30. Metáforas, exato. Metáforas e a espiral dinâmica. Fica já aqui apalavrado uma futura live para falarmos sobre estes 2 temas. Isto porque eu não me importo nada, foi o que eu falei com o Dr. Alfredo Leite. Não devia ser só meia hora, não devia ser 1 hora, porque o pessoal entra e sai, mas isto eu não faço no sentido de ser a favor da corrente, eu faço no sentido que me satisfaz no meu propósito, que é dar o maior número de pessoas que vejam hoje em direto ou que vejam amanhã ou daqui a 3, 15 dias, não interessa, mas que ouçam sobre PNL e que depois vão pesquisar se vos fizer sentido. Então, não me importa nada que já passámos a hora, não faz mal nada, não faz mal sobre isso. Mas também não quero ocupar demasiado o teu tempo, mas fica aqui só assim a dica, quem é professor ou quem é pai e que queira saber mais sobre PNL e sobre outras metodologias e outras formas de educar, vem à Ecologia Educacional, mas antes vai saber mais sobre si próprio e vai à Academia do Jorge Dias. É o percurso é este, está bem?
O percurso é este, vão à academia, vão se conhecer enquanto seres humanos e depois passam para a ecologia para perceber como é que podem educar de uma outra forma. O que é que achas, Jorge? Já tens um convite especial para participares dentro da academia, não é? Primeiro que vais começar com uma masterclass sobre ecologia, com essa metodologia, e depois avançaremos para um curso também incluído nessa academia, não é? Vai abranger isso tudo, não é? Abranger coisas da vida profissional, vida pessoal, porque elas estão intimamente ligadas, e depois também na área da educação, que é importantíssima. É a base, porque nós temos os nossos filhos e os nossos netos e tudo mais, a nossa hierarquia, não é hierarquia, é hierarquia sim, e temos de ter noção como é que podemos melhorar, não é... As pessoas terem noção de como é que é de falar para crianças e para jovens. Sim, qual é o discurso mais adequado? Exatamente. Qual é o tom mais adequado? Exatamente. No fundo, qual é a filosofia de vida? Qual é a filosofia de vida que eu quero transmitir? Não é? Independentemente do jovem depois ser autónomo nas suas escolhas, mais tarde, qual é a filosofia de vida que eu estou a transmitir? Será que aquilo vai ser algo que lhe dá abertura ou que lhe dá bloqueio? Sabes que... Antigamente havia uma educação muito nas regras, não é? Assente nas regras, vivíamos portanto, o que estávamos a transmitir como filosofia de vida era um sistema de regras. Sim. Portanto, então, e agora já é diferente. E as regras continuam, agora é uma forma de como é que tu percebes e direcionas a tua vida em relação a essas regras, não é? Não te focar só nessas regras. Mas sabes que isso da autonomia da criança dava tema para mais 2 horas. Sim, porque dava mais 2 horas. Muitas vezes os pais, o adulto, não percebe que a autonomia da criança ou melhor, percebe e interioriza como eu não estou a ser preciso e eu preciso que a criança precise de mim. Mas isso é como aos chefes. As chefias às vezes também acontece isso. Sim, As sim. chefias às vezes têm uma equipa competente. Mas depois, se ninguém lhes pede nada, eu tenho que ser chefe. Pois. Eu tenho que ser chefe. Eu confrontei-me com isto nos meus estudos sobre liderança. Mas é a necessidade de ser chefe, depois vão interferir. Portanto, há coisas que não têm que ser chefiadas. Portanto, se não precisam de mim, olha, está tudo bem. É porque está bem. Exato. Muito bem. Olha, Jorge, muito obrigada por esta... Obrigado eu pelo convite. E mais uma vez fica aqui, pessoal, se querem saber mais sobre vocês próprios, se querem conhecer melhor que pessoa é que vocês são, se querem saber mais sobre desenvolvimento pessoal, Jorge Dias, Academia do Jorge Dias, e depois, em relação à educação, ecologia educacional, partilhem e vão ver o site que já está nas minhas redes, tanto na bio do Insta como no Face. Vejam lá o site, o que vos fizer sentido. Partilhem esta informação com mais pessoas para crescermos para uma comunidade de open mind, cresça cada vez mais. E é isso. Tá, Jorge? Então, olha. Beijinhos então, obrigado pelos participantes, pelas pessoas que estiveram aqui a participar. Muito obrigada a todos, tanto no Insta como no Face. Obrigado pelos vossos comentários, pelos corações aqui no Insta. E pronto, lá está. Ecologia, sexta-feira. Ok? Muito obrigada a todos, fiquem bem e boa noite.